Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre as origens históricas de Minas Gerais, com algumas informações que vocês podem utilizar para fazer a carta solicitada no PET 300 anos. Vamos lá? A primeira coisa importante que a gente precisa compreender é que a ideia de Minas Gerais ela é construída, assim como a própria ideia de Brasil, a partir da ocupação portuguesa iniciada em 1500. E por que eu digo isso? Porque até então, essa terra era ocupada por diversos povos indígenas, das mais variadas tribos e culturas, e a ideia de Minas Gerais ela não existia, embora essa região fosse ocupada por diversos grupos, certo? Então, a ideia de existir Minas Gerais, ela parte disso, desse domínio europeu, e esse domínio europeu ele acontece tanto de maneira política, ocupando o território, econômica, porque ele está explorando o seu próprio benefício, essa é a ideia de colonização, e também a partir de uma série de violências que vêm sendo construídas pelo domínio dos povos indígenas, que em sua maioria são escravizados, são mortos, a própria escravidão africana, que serve para mover a lógica econômica colonial e as culturas dessas três matrizes étnicas, né? Cultura portuguesa, europeia, né? A cultura africana e a cultura indígena, certo? E aí, gente, nós vamos observar o seguinte, que dentro desse processo de ocupação do território brasileiro, no século XVI, os portugueses eles vão ficar muito centrados ali no litoral. Então, eles não avançam para o interior das terras brasileiras. E ali eles vão explorar principalmente o pau-brasil, que é o grande primeiro produto com valor de mercado que os portugueses extraem desse território. E logo em seguida vão incentivar o plantio da cana-de-açúcar, porque naquele período o açúcar tinha um alto valor econômico e aqui as terras brasileiras, inclusive, durante esse século XVI, começo do XVII, eram responsáveis por produzir quase 90% de açúcar que o mundo consumia. Então, essa é uma questão importante. E, além disso, nesse mesmo período, que são os anos 1500 em diante, também se instala uma administração colonial. Começa com as capitanias hereditárias, que não dão certo, e depois nós temos um sistema de governo geral. Esse mapinha que está aí na tela dá para vocês terem uma ideia de como funciona essa economia do século XVI. Então vejam bem, se você observar aqui, ó, essas áreas aqui em verde são áreas produtoras de cana-de-açúcar, ó, todas no litoral. E cada bolinha aqui é uma vila ou uma cidade. E Salvador era considerado, então, a capital. Essas áreas em preto é a primeira área pecuarista, né, que se tem aqui. Então, aqui, essa pecuária produzia carne, leite, couro, mas para o mercado interno, que era para as pessoas que viviam nesse território, que estavam vindo ocupar o território brasileiro. E essa área aqui, a Churada, eram áreas de ocorrência do pau-brasil, que principalmente, né, com o predomínio da Mata Atlântica, e que vai sendo destruída ao longo dos séculos, muito em virtude do desmatamento do pau-brasil, certo? Como então que os portugueses eles vão sair desse litoral para no século XVII passar a ocupar o interior do nosso território? Então, como que é a ocupação desses sertões? Primeira coisa, gente, quando nós falamos em sertão, nesse contexto em história, a gente está falando de uma região no interior, longe do litoral e pouco explorada ou habitada. No caso, ela era habitada, mas ela não era ainda tão explorada pelos colonizadores. Então, esse processo de adentrar os sertões, como que ele vai acontecer? Por interesses econômicos e religiosos. Então, em termos religiosos, nós vamos ter as missões jesuítas, que são padres dessa ordem que vão ir para o interior, inclusive em regiões distantes, como
a região amazônica para fazer o processo de catequese indígena. Havia o interesse da igreja em converter as populações nativas ao catolicismo, é um momento de crise da Igreja Católica da Europa. Então, essas missões jesuítas, elas marcaram muito esse início de ocupação do interior, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. Além disso, nós temos o papel dos vaqueiros, dos pecuaristas, que vão adentrar o interior, justamente se afastando das áreas litorâneas de produção de cana-de-açúcar, e ali vão produzir derivados a partir desse gado para o mercado interno. E vai atuar junto ali com a atuação dos tropeiros. Tropeiros eram viajantes que abasteciam com diversas mercadorias essas regiões que estavam começando a ser exploradas no interior. Então, eles que faziam esse abastecimento interno. E o papel dos tropeiros foi essencial, né, nos séculos da colonização, até o início do século XX, ao menos, quando as regiões começam a ser interligadas por estradas de ferro, depois surgem as rodovias, aí o trabalho dos tropeiros vai perdendo uma certa importância. E também a gente tem as expedições bandeirantes. Bandeirantes, em geral, eram paulistas, que adentravam o interior do nosso território em busca de indígenas para serem escravizados. Eles não compravam africanos escravizados, então eles utilizavam como mão de obra cativos indígenas. E, além dos interesses de sobrevivência imediata, né, então pequenas plantações para subsistência, eles também tinham como interesse buscar metais preciosos, que era uma das principais formas de riquezas da Idade Moderna. Como que você considerava que um país era rico? Na medida em que ele acumulasse mais metais preciosos. Então, os bandeirantes vão rumo aos sertões, tanto que são os bandeirantes os primeiros a encontrar essa região que a gente chama de Minas Gerais, e a partir daí dá início à ocupação colonial desse território. Então, veja, quais são os objetivos dessa entrada rumo aos sertões, rumo ao interior brasileiro? Ocupar esse território, mas ocupar no sentido colonial, porque já havia indígenas vivendo nesse território, abrir novos caminhos e, principalmente, outras possibilidades de exploração econômica. Então, aqui nesse mapinha, se você observar o século XVII, os anos 1600, aqui já tem áreas no interior ocupadas, ó. Essas áreas em vermelho, por exemplo, vermelho, meio rosa, são áreas de pecuária. Aqui você tem azul a cana-de-açúcar, ó, bem centrada no litoral. E no litoral, porque era mais fácil, né, de daqui dos portos mandar para a Europa, por isso que se centra tanto no litoral. Você tem aqui nessa região amazônica as drogas do sertão, aqui também tem muitas missões jesuítas. Drogas do sertão poderíamos chamar de especiarias da Amazônia, e que também tinha um alto valor econômico, né? E aqui, ó, nós já começamos a ter as primeiras regiões mineradoras, aqui perto de Taubaté, né? Mas aqui você vai observar que no século XVII, eles já estão, né, caminhando aí para explorar essas regiões aqui do interior, correto? Então, vamos lá. Como então que a gente encontra ouro na América Portuguesa, né? Primeiro tem uma questão de contexto. É um período que no século XVII, da segunda metade, né, de 1650 para frente, Portugal vive uma crise econômica porque o preço do açúcar caiu, passou a ter concorrência de outros locais. Então, antes que era quase o único produtor mundial de açúcar, agora tem a concorrência da Holanda produzindo nas Antilhas, que é ali na América Central. E, ao mesmo tempo, né, Portugal também vinha de uma longa crise política, fruto aí da união entre Portugal e Espanha, que é um período que nós chamamos de União Ibérica. E aí, nesse contexto, gente, que nós temos esse processo de interiorização, a busca de metais preciosos, como eu comentei, e logo em 1690, 1693,
os bandeirantes encontram ali os primeiros vestígios de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é esse ouro encontrado no leito dos rios, que são pequenas pepitas de ouro que estão ali entremeadas entre o cascalho. Então, ali indicava que poderia haver maiores quantidades de ouro serem exploradas. E na medida em que a notícia desse ouro encontrado, ela se espalha pela colônia, inclusive chegando a Portugal, acontece uma corrida do ouro nessas regiões, certo? Essa imagem aqui é uma pintura, só para vocês perceberem como funciona esse processo de prospecção do ouro. Então, aqui está um sujeito com uma bateia. Eu não lembro o formato de uma peneira. E aqui ele separa, né, do cascalho, que fica aqui no leito dos rios, das pequenas pedrinhas, né, as pepitas de ouro. Ok? E aí, gente, a partir desse processo de corrida do ouro, em 10 anos, assim, a região vai ficando totalmente fora de controle. Por quê? Porque vai haver muitos conflitos, crimes, por conta do domínio dessa exploração desse ouro. Ouro, se ainda hoje é uma riqueza extremamente valiosa, imagina no período do mercantilismo, em que era a principal forma de riqueza, né? Então, você tem esses problemas, você tem problema de escassez de alimentos, de moradia, porque não era uma região que tinha uma infraestrutura preparada para receber esse afluxo de pessoas. E, além disso, é bom lembrar aqui que esse afluxo de pessoas, ele vem acompanhado também da chegada dos escravizados africanos, muitos que eram inclusive especializados na mineração e que vieram para cá, né, para trabalhar na exploração desse ouro, certo? Então, esse conjunto de coisas vai dar início ao processo de fiscalização portuguesa. Então, ali vai haver um controle em termos de impostos, de distribuição de lotes para extrair esse ouro. E isso vai levar, além disso, né, à própria criação da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, em 1709, e que em 1720 vai ser desmembrada em duas, Capitania de São Paulo e Capitania de Minas. Lembrando que quando nós falamos em capitania, é um sentido muito próximo do que nós chamamos hoje de Estado. Então, olha esse mapinha para vocês observarem. Em 1709, ó, toda essa região aqui é a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, né? Então, aqui você tinha o Nordeste razoavelmente mais dividido, né, por uma ocupação oriunda aí da exploração da cana-de-açúcar, a Capitania do Grão-Pará, e toda essa região aqui que era basicamente assim, tinha seu interior desconhecido. E menos, né, de 10 anos depois da criação dessa capitania, você tem o desmembramento da região mineradora. E é aqui que está surgindo o que nós chamamos de Minas Gerais, surge a capitania de Minas Gerais, que no próprio nome já dá a entender que veio, né, fruto dessa exploração mineradora. E a partir do momento em que essa capitania surge, ela vai provocar uma série de transformações em todo o nosso território. Por quê? Porque por conta do grande afluxo de pessoas que vieram para essas regiões mineradoras, está no interior do Brasil, e o surgimento aí de novas vilas e cidades bem dentro do interior, isso vai fazer com que se aumente o mercado interno. Então, por exemplo, os tropeiros tiveram um papel essencial no sentido de abastecer essas regiões mineradoras, como, por exemplo, Vila Rica, São João del Rei, Diamantina. Posteriormente, vai encontrar ouro em Goiás e Mato Grosso, mas em menores quantidades do que em Minas. Mas o fato é que essas regiões vão passar a ser interligadas por rotas comerciais de norte a sul do território. E esse é um processo importante em que vai marcar uma intensificação da ocupação do interior do território brasileiro a partir da exploração desse ouro, certo? Tanto que a Louise Starling, que é uma historiadora, ela diz o seguinte, que Minas é o rosário das cidades interligadas por caminhos do ouro e dos diamantes, então, interligando a região em contato constante com o mar, não porque está no litoral, mas
porque você tem intensas rotas comerciais para exportar o ouro extraído, e o mundo da ordem por onde a metrópole se transpôs ao interior. Ou seja, né, você tem ali uma intensa administração colonial centralizada no interior. Então, o que a gente pode dizer é que Minas muda a cara do Brasil, né? Em termos de produção de ouro, gente, quanto que a gente está falando, né, nesse sentido? Então, aqui tem um quadro com a produção dentro do século XVIII, né, dos anos 1700. Então, em Minas, por exemplo, entre 1730 e 34, se extraiu 7.500 quilos de ouro. Então, são mais de 7 toneladas. E veja, estou falando 7 toneladas extraídas há mais de 300 anos, com técnicas e métodos muito mais rudimentares, sem nenhum tipo de maquinário de peso como a gente tem hoje. Então, a gente está falando de uma extração literalmente manual, né? Tanto do ouro de aluvião, quanto depois da abertura de minas, né? De galerias para se extrair esse ouro. E, gente, essa produção ela atinge o auge ali entre 1735 e 1745, tá? Onde se extrai mais de 10 toneladas de ouro aí nesse período. E, gente, para colocar um valor de comparação, né? É claro, para você ter uma ideia aproximada. Não significa que o valor de época era equivalente. Mas, por exemplo, em 2017, uma tonelada de ouro equivalia a 125 milhões de reais. Uma tonelada. Então, aqui você já consegue dimensionar o tamanho da riqueza econômica que está sendo extraída dessa região. E daí você vê também os interesses e as enormes disputas que acontecem nesses territórios, certo? Então vamos lá. A gente entendeu como que chegaram na região de Minas Gerais, por que ela vai ser denominada assim. Agora a gente precisa entender as consequências, né? Porque afinal, Minas e a mineração mudaram a cara do Brasil, ainda mesmo no período colonial. Aumentou a população que vivia na colônia. Inclusive, muitos portugueses vieram para cá por conta da exploração mineradora. Teve um aumento do mercado interno, maior integração econômica entre norte e sul, que eu mostrei no mapinha agora mesmo. Você desloca o eixo econômico e essa é uma transformação que até hoje ela se mantém. Então, antes centralizado no Nordeste, com a produção açucareira, ela desce para o Sudeste, porque a produção mineradora ela vai gerar muito mais riqueza do que a produção de açúcar, que já começou a entrar em crise naquele período. E isso, inclusive, vai levar a uma mudança importante, que é a mudança da capital. Ela sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro em 1763. E por quê? Porque era mais fácil das regiões mineradoras se deslocar a mercadoria até o Rio de Janeiro, para dali serem exportadas para a Europa, e de centro de decisões também estaria mais próximo do que Salvador, que estava mais ao norte, certo? Vai intensificar esse processo de ocupação colonial do interior do Brasil, que também foi um processo sem volta, né? Vai fazer também uma mudança no jogo de classes sociais dentro do nosso território, principalmente com o surgimento de uma classe média urbana. Então, você tem grupos aí nessas cidades e nessas vilas de profissionais liberais, de intelectuais, que não era, por exemplo, muito a cara das cidades na região açucareira no Nordeste, onde você tinha uma distinção clara entre senhores de engenho e o resto da população, certo? E, é claro, com essa ocupação mineradora, você tem um movimento de urbanizar, ou seja, de novas vilas e cidades. E são várias, né, dentro desse processo no interior. Então, vamos falar de algumas delas, né? A primeira é a Vila Rica, que era a capital de Minas. Ela é criada em 1711. Em 1712 ela muda o nome, né? Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. E ela se torna a capital de Minas Gerais em 1721.
E ela continuou, gente, como capital do estado até quase o final do século XIX, quando é transferida para Belo Horizonte, até por uma questão de infraestrutura e tudo mais, né? Declínio da produção mineradora. Mas, de qualquer forma, no século XVIII era uma das principais cidades aqui do nosso território, uma das mais ricas também, né? Ela virou um centro urbano, de fato. Então, você tinha uma população entre 1750, mais ou menos, de aproximadamente 25 mil habitantes. Se hoje isso parece pequeno para nós, né, uma cidade de 25 mil habitantes é uma cidade muito pequena. Para aquela época era uma cidade enorme. Essa era basicamente quase uma população aproximada da capital do país naquela época. Então, ali você já consegue comparar o tamanho da população de Vila Rica que nós estamos falando. Então, essa aí, por exemplo, é uma pintura do Arnaldo Julien, que é de 1820. E ali você já tem uma dimensão, mais ou menos, de como Vila Rica, né? Então, aqui os morros, e que é uma coisa que é muito característica da região, uma região mais alta, né? E aqui, ó, bastante ocupado, ó. Então, você tem casas, vias, igrejas em destaque, instituições. Então, ali você já nota esse desenvolvimento urbano que não era comum nesse período. Só a título de comparação, em 1820, a nossa cidade de Uberaba estava começando a surgir, certo? Então, veja, além disso, o que é legal em termos de Vila Rica? Os maiores artistas do período colonial brasileiro na época também viviam ali em Vila Rica. O Aleijadinho, né, o Antônio Francisco Lisboa, tem obras desse escultor espalhadas por várias cidades dessa região mineradora. O pintor Manuel da Costa Taide. Então, por exemplo, Vila Rica hoje se chama Ouro Preto, né? Então, você vai visitar igrejas lá, você encontra pinturas do Manuel da Costa Taide, inclusive pinturas parietais, que são pinturas nas paredes, né? São verdadeiras obras de arte. E também, gente, Ouro Preto é a primeira cidade do estado de Minas que vai ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, logo em 1980, certo? Então, dali você também tem uma dimensão da importância econômica dessa capital, certo? Então, inclusive, segundo o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ouro Preto hoje, né, como é chamada a cidade, ela tem o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. E, de fato, quando você vai visitar a cidade, você encontra isso ainda muito preservado, tanto pelas vias, quanto pelas igrejas, os casarões coloniais. Essa foto aqui, que é de 2014, dá para vocês terem uma dimensão um pouco disso, né? Então, ainda se preserva muito de construções daquele período. Tanto que é uma das cidades históricas do nosso país e que seguem nesse caminho de preservação das suas características de formação. Além disso, nós temos a cidade de Mariana. Mariana e Ouro Preto, né, a Vila Rica, era uma cidade só, depois que elas se desmembram. Então, ela também vai ser criada nesse período de exploração. Inclusive, o nome Mariana, ele é em referência a Dona Maria Ana da Áustria, que era a mulher do Dom João V, que era o rei de Portugal na época. Então, aí você já mede a própria importância econômica dessa região. E o seu desenho, assim, a maneira que ela é construída, ela é muito próxima de Ouro Preto. Então, você tem várias praças, igrejas, os casarões coloniais, né? Aquele estilo do barroco muito bem demarcado. É uma cidade pequena, mas de qualquer modo ainda também tem isso muito preservado. E ela é minutos de Ouro Preto, né? De carro ali você chega em 15, 20 minutos naquela região, certo? Outra cidade mineradora que surge nesse período é Diamantina. Diamantina foi fundada como Arraial do Tejuque em 1713, né?
com a construção de uma capela. É bom notar que, inclusive, pessoal, as primeiras vilas e cidades, elas se organizam ao redor de uma igreja, porque naquele período, Portugal, dentro do seu sistema de organização política, não havia essa separação entre governo e igreja, então era tudo junto. Tanto que você reconhecia oficialmente que havia uma população, havia um arraial, uma vila, uma freguesia, uma cidade, a partir da instalação dessa primeira igreja, tá? No final do século XVIII, gente, ela já era a terceira maior povoação de Minas, e é uma cidade que vai ficar conhecida pela exploração de diamantes, tá? Inclusive, no século XVIII, foi o principal centro produtor de diamantes do mundo, né? Então, dali você também tem uma dimensão do quanto é extraído. Hoje, Diamantina está no mesmo estilo das cidades que eu mencionei anteriormente. É uma cidade pequena, tem quase 50 mil habitantes, mas, de qualquer forma, tem uma importância histórica fantástica no nosso país. Outra cidade importante é Sabará, que está ali perto, inclusive, né? Ela vai surgir em 1711, então vocês estão vendo que estão no mesmo período, mais ou menos, e ela vira cidade no século seguinte, né? Também foi uma grande produtora de ouro, está muito pertinho da capital, Belo Horizonte, então meia hora de Belo Horizonte a Sabará, você chega lá. E é uma cidade de um porte médio, mais ou menos do que seria o tamanho de Araxá, com quase 140 mil habitantes, certo? Outra cidade dentro desse circuito minerador é a cidade chamada Cerro. Cerro é uma cidade pequenininha, que também foi uma cidade mineradora. Ela começa a ser povoada logo no comecinho do século XVIII e vira vila em 1714. E logo depois do declínio da exploração mineradora, a cidade acaba se voltando para a pecuária leiteira e para a produção do queijo. Inclusive, essa ideia do queijo mineiro vem muito, se deve ao queijo produzido na cidade de Cerro. Tanto que o modo de fazer o queijo da cidade é considerado um patrimônio cultural do país, tá? Outra cidade importante também é a cidade de Tiradentes, né? Então, ele foi chamado, né, de Arraial Velho de Santo Antônio e depois Vila de São José do Rio das Mortes. E ela é um desmembramento de São João del Rei, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Inclusive, são cidades muito pertinhas, 15, 20 minutos também de distância uma da outra de carro, né? E o nome dela, Tiradentes, né, que é pelo qual hoje, ela é em referência a um dos personagens da Inconfidência Mineira em Vila Rica, que é o Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes. Então, a cidade é batizada em sua homenagem. E a cidade ela tem um dos centros históricos também mais preservados do Brasil. Então, aqui você nota pela própria foto, ó, a igreja, né, no topo do morro, os casarões coloniais, calçamento de pedra, né? E é uma cidade bem pequenininha, uma cidade que não tem nem 10 mil habitantes, mas que é um grande centro turístico de Minas. A cidade de São João del Rei, gente, ela foi fundada logo também no começo do século XVIII, e ela tá ali, como que eu posso dizer, na proximidade ali dos bairros de Matozinhos e Porto Real e Santa Cruz de Minas. E ela também conserva uma grande riqueza desse período colonial, tem um enorme acervo, tá? E é uma cidade um pouquinho maior, né, ali do que eu comentei com vocês. Então, ela tem mais ou menos uns 90, 100 mil habitantes. E está localizada a quase 200 quilômetros da capital. Então, ela está um pouco mais ao norte, tá? Tá ali no caminho para Diamantina. E, por fim, gente, nós temos a cidade de Congonhas, né? Congonhas, ela tem ocupação logo ali no começo do século XVIII por conta da extração mineradora, mas ela não, claro, ela não competia em termos de produção
outros locais, como Sabará, Vila Rica, Mariana. E o nome Congonhas teve origem só em 1957, né? Então, é um aspecto interessante. Agora, a cidade de Congonhas, ela se destaca muito pelo acervo artístico que ela preserva, principalmente por conta das esculturas do Aleijadinho. Então, se você jogar na internet, procurar sobre Congonhas, essa é uma das principais coisas das quais se destacam aí nesse sentido, tá bom? Para saber mais, gente, eu deixo 2 dicas aqui sobre a produção mineradora, sobre esse início histórico de Minas. Esse vídeo do canal Revisão, é só você clicar na imagem, no material que eu vou te enviar. Então, é o século do ouro, que vai dar uma visão geral também, retomando algumas coisas que nós falamos. E eu deixo esse site, que é um site que o governo de Minas fez em comemoração aos 300 anos do nosso estado, e que tem uma série de informações históricas, artísticas, que também podem servir de referência para que vocês escrevam a carta. Agora, para a gente encerrar, quero comentar brevemente algumas atividades econômicas aqui do nosso estado. A primeira delas é a mineração. Minas continua sendo o mais importante estado minerador. E quando eu falo de mineração, não só do ouro, mas de outros bens minerais, então bauxita, ferro, manganês, prata, quartzo, nióbio, granito e assim por diante. E você tem diversas empresas, inclusive, que estão explorando a mineração desses bens minerais, como a Vale, né, dos que a gente já ouviu falar bastante nos noticiários, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Samarco, e Minas, Votorantim, Kinross e assim por diante. E, gente, a Companhia Brasileira, né, de Metalurgia e Mineração é o maior complexo de produção de nióbio. E tá aqui pertinho da gente em Araxá, né? 75% do nióbio produzido no mundo é feito aqui pertinho da gente, certo? Além disso, alguns dados, né? Mais de 660 milhões de toneladas por ano de minério de ferro são extraídas aqui. Além disso, o estado é responsável por mais da metade dos metais metálicos, né? Dos minerais metálicos, desculpa. Então, ainda há uma grande relevância. E aqui é importante lembrar que mais de 250 municípios aqui do nosso estado, a gente tem em média uns 800, então aí pelo menos um quarto deles se dedica à atividade mineradora. Além disso, né, 10 dos maiores municípios mineradores do Brasil, dos 10, 7 estão aqui em Minas, sendo que Itabira é o maior deles, né? Tanto que 100 das maiores minas do Brasil, 40 estão aqui, certo? Então, esse mapa aí dá para vocês terem uma dimensão dessas áreas mineradoras, né, que estão bem distribuídas ao longo do território do estado, seja na produção de ouro, diamante, calcário, nióbio, ferro, manganês, alumínio e etc, né? Então, que vão de norte a sul do estado aí. Outra questão importante a lembrar é que, embora essa atividade mineradora ela gere muita riqueza, ela também tem sérias consequências ambientais. E para citar aqui, e depois vocês podem procurar, inclusive para ser um elemento a ser explorado na carta, é o próprio crime ambiental de Mariana e, anos depois, o crime de Brumadinho, que deixou diversas famílias desabrigadas, pessoas que morreram soterradas pela lama, os bombeiros, inclusive, tiveram e ainda tem um trabalho absurdo, né, de encontrar familiares desaparecidos nesses escombros aí do que ficou. Então, em que pese a própria riqueza produzida pela atividade mineradora, é interessante vocês refletirem também sobre os aspectos dos impactos ambientais, tá bom? Outro ponto importante da nossa economia é a produção agrícola. Então,
Logo depois que a mineração ela entra em declínio, né, inclusive um certo esgotamento desse ouro, a, a, você tem aí um investimento na produção agrícola, né? Ela é inibida nesse século XVIII, mas depois desse processo de crise, ela passa a ser explorada. E aí no século XIX, né, que são os anos 1800, o café vai ser um dos principais produtos que são cultivados aqui no nosso estado. O café também, ele foi, no século XIX, começo do século XX, o principal produto exportado pelo nosso país, certo? Então, esse é um aspecto interessante também do nosso estado. E hoje ele é conhecido, gente, em termos agrícolas, por ser um dos grandes estados que tem produção agrícola. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar e seus derivados é uma das principais coisas produzidas, mas não só, né? Então, tem uma produção muito diversificada, tanto que dos 63 produtos em larga escala que são feitos no país, 50 são cultivados aqui no território mineiro. Então, por exemplo, o café, a batata, a banana, soja, inclusive o Uberaba é um dos maiores produtores de soja do estado, é também um dos maiores produtores de cana do estado, tá? Tanto que Uberaba, né, hoje é considerado, dados de 2018, o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, tá? Então, essa produção agrícola também tem uma importância imensa em diversos territórios aqui de Minas Gerais. E, por fim, a gente tem a produção da pecuária, principalmente o leite. Tanto que 35% do PIB agropecuário é voltada para a produção de leite. Tanto que é um dos principais produtores também do país, certo? E algumas regiões, inclusive, se destacam nesse tipo de produção. E uma delas é Uberaba. Né? A gente já tem uma tradição pecuarista muito grande, inclusive a nossa cidade é conhecida por isso, e essa produção de leite, ela está integrada a isso. Finalizando, moçadinha, lá na página 8, vocês têm uma cruzadinha, né? Então, com alguns itens aí em relação à produção mineradora, a história de Minas, questões culturais. Então, aqui também, eu deixo nesse material que vai ser disponibilizado para vocês, aí as respostas dessa cruzadinha, para que vocês possam preencher, tá bom? Então, encerro por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Um abraço para vocês e até a próxima!